Olá, oitavo ano. Hoje vamos ver vozes verbais. Na apostila, página 40, em práticas de reflexão sobre a língua. Então, nós temos as vozes verbais passiva, ativa e reflexiva. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. A voz ativa é o sujeito quem executa a ação. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. Na voz ativa, então o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Nós temos como exemplo: Bia tomou o café da manhã logo cedo. Meu sujeito, Bia, fez a ação de tomar o café. Aspiramos a casa, sujeito nós, aspiramos a casa. E já fiz o trabalho, eu, fiz o trabalho. Então, na voz ativa, o sujeito é o agente, é quem faz a ação, pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente e assim ele não pratica a ação, mas recebe essa ação. Então, meu sujeito na primeira oração é a vítima. Ela não fez ação, mas ela foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Vejam que o meu sujeito, ele é paciente, porque ele recebe a ação e não a pratica. Na voz passiva, ela pode ser ou passiva analítica ou passiva sintética. A voz passiva analítica ela é formada pelo sujeito, mais um verbo auxiliar, que pode ser, estar, ficar, ou outro qualquer, mais verbo principal da ação conjugado no particípio. Verbos no particípio são os verbos terminados em ado ou ido, mais o agente da passiva. Vamos ver exemplos, então? O café da manhã foi tomado, verbo ser, e o tomado particípio, por Bia logo cedo. Então, nós temos o meu verbo foi, que é o meu verbo ser, meu verbo auxiliar, tomado, que é o meu verbo que está no particípio, por Bia, que é o agente. E ali tem outros exemplos. Formação da voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ou também voz passiva pronominal, devido ao pronome se, ela é formada por verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ou plural, mais o pronome se, e mais o sujeito paciente. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Tomou-se. Meu verbo na terceira pessoa, mais o se. O pronome passivador se. Aspirou-se a casa toda e já se fez o trabalho. A voz reflexiva, então, o sujeito é o agente e paciente, ou seja, faz e recebe a ação ao mesmo tempo, né? Faz e pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. A velhinha sempre se penteia antes de sair, ou seja, o meu sujeito, a velhinha, ela faz a ação e recebe a ação. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu é o sujeito, ele faz a ação de se cortar e é cortado. Isso é a voz reflexiva. A formação da voz reflexiva, então, é um verbo na voz ativa mais pronome oblíquo, que serve de objeto direto ou ainda, em alguns momentos, de objeto indireto, e representa a mesma pessoa que o sujeito. Atropelou-se em suas próprias palavras, machucou-se todo naquele jogo de futebol e olhei-me ao espelho. Mais alguns exemplos aqui, então, da voz reflexiva. Então, nós ficamos com as atividades da apostila página 40 até a página 43. Até o nosso próximo encontro.